Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje sobre educação física, que é a minha área de atuação. Sou instrutor de musculação, personal trainer, etc e tal. Porque ninguém é uma única função, não existe profissão de uma função única, né? Ou qualquer profissão você faz mil coisas diferentes para poder sobreviver, né? Poder ter o dinheiro para comprar o que você quiser e o que o governo deixar você comprar, porque o governo é seu papai e sua mamãe. Tem que pedir autorização. Governinho, eu posso gastar o meu dinheirinho do meu trabalhinho para comprar uma coisa que eu quero comer, uma coisa que eu quero beber, etc e tal? Você permite? Você não fala que é crime? Você não fala que é contra a lei eu querer gastar meu dinheiro com uma coisa? Eu tenho um desejo, eu vou querer um objeto? Querer comprar um tipo de veículo, um tipo de roupa, um tipo disso, um tipo de objeto qualquer, querer comer, querer beber, usar meu dinheiro, o dinheiro que eu trabalhei, a minha liberdade que eu tenho, que eu pago os impostos para ter essa liberdade, né? Para morar onde eu moro, para ter minha comida, para ter minha eletricidade, água encanada, saneamento básico, ter meu meio de transporte, ter minha casa, pago imposto para tudo isso. E cadê o que eu tenho de troco? O que eu tenho de volta desses impostos que eu pago para ter as minhas coisas? Além de pagar impostos em cima do valor das minhas coisas, né? Pago imposto em cima do valor da minha casa, da casa, tudo, até a profissão, inclusive. Né? Porque para eu trabalhar eu tenho que pagar a carteirinha da profissão para mostrar que o meu diploma, não importa se eu tenho mestrado, doutorado, etc., curso de especialização, isso aqui não importa. Eu tenho que pagar uma mensalidade para ter um pedaço de papel, uma carteirinha, dizendo que o governo reconhece que eu sou um profissional qualificado para exercer a minha profissão. E aí eu pago imposto em cima do valor do meu salário. E aí eu vou abrir meu negócio próprio, minha loja própria, eu pago imposto em cima da minha loja própria para fornecer os produtos ou serviços que eu quero fornecer, que eu quero trabalhar com isso. Eu produzo, eu tenho ali a minha feirinha, tenho ali a minha quitandinha. Eu vou lá, planto na minha roça lá, laranja, mamão, abacaxi, banana, etc. E aí eu ralo lá debaixo de sol, debaixo de chuva, na plantação, na colheita, para levar lá para meu espaço, lá pago aluguel, ou comprei, ou construí um espaço, uma sala comercial. E aí ponho lá as frutas que eu colhi para vender, para ganhar dinheiro, para me sustentar. Mas eu tenho que pagar para o governo, porque se eu não pagar para o governo eu não posso fazer nada disso. O governo tem que dizer que vale a pena. E tem que dizer que a profissão é boa o suficiente, né? E a profissão é dentro da lei, como é o caso de ser personal trainer, de ser instrutor de musculação e ter minha carteirinha de documentação todo em dia. Mas a questão da educação física que eu quero falar, eu estava trocando ideia com um amigo meu e ele ficou surpreso, muito surpreso, porque eu não lembrei o nome, acho que é Jade, se não me engano o nome da mulher, que é a dona ou é casada com o dono de uma rede de academias, uma rede grande de academias. Inclusive eu trabalhei em uma dessas academias lá em 2016, 2017, academias Pro Quality, e elas têm na época ela tinha mais de 50 unidades espalhadas aí entre a região sul e a região sudeste. E a questão é que eu não lembrava o nome dela, apesar dela ser fisiculturista, apesar dela ser muito famosa no meio da galera da musculação de modo geral. E meu amigo também ficou muito surpreso, porque eu não conhecia o Cariani, o Balestrini e o outro cara lá, que esqueci o nome agora. Mas que são grandes fisiculturistas, né, grandes influenciadores que trabalham na área da saúde, porque eles formados também em educação física, têm curso de graduação, de mestrado, doutorado, também formado em medicina, outras paradas aí. Tem alto gabarito educacional, né? Vários certificados. E aí eles são referência no mundo fitness. E para quem trabalha com o mundo fitness, quem trabalha como instrutor de musculação, como personal trainer, tem obrigação praticamente de conhecer todos os grandes influencers, todos os grandes destaques da profissão, os grandes médicos do esporte, os grandes fisioterapeutas que também são formados em educação física, os nutricionistas que também são formados em educação física, os que são grandes, que são os top da área, né? Os que têm mais conhecimento, os que todos falam que eles sabem praticamente tudo da área que tem para saber. E eles realmente demonstram ter muito conhecimento. É de tanto, não só esse amigo, quanto outros amigos que eu tenho falarem do Cariani, do Balestrini e de outros, comecei a ver um vídeo deles ou outro e realmente eles têm muita coerência, têm muito conhecimento, aprendi algumas coisas que eu não sabia nos vídeos deles e tal, bem interessantes. Só que
na minha opinião, no meu modo de pensar, na minha forma de pensar, tem um paradoxo, tem um pequeno dilema. Que por um lado, eles é que estão certos porque eles estão levando o corpo deles à melhor performance possível, sem ter o estresse da competição, porque eles não estão competindo para ser fisiculturista, para ser isso aqui, eles estão competindo no nível intelectual para ter conhecimento da área, para fazer o corpo, conhecer tudo sobre o funcionamento do corpo, da mente, porque a mente é que controla o corpo, né? Quem controla toda a musculatura do corpo é a mente. E o corpo não é só a musculatura, né? Tem os órgãos, tem o funcionamento dos órgãos, como o funcionamento dos órgãos interfere na musculatura, como a alimentação interfere na musculatura e tudo mais, o resultado de treino, etc. E eles estão desenvolvendo o corpo, o potencial deles ao máximo, o potencial de cada um. Tipo, o Cariani tem o potencial dele tá aqui, ele tá aqui, o potencial dele tá aqui. O Balestrini tem o potencial dele aqui, ele tá aqui. Então eles querem chegar no potencial deles, ou já chegaram no potencial máximo deles, já que a vida é sempre aprendizado, né? A gente só deixa de aprender depois que a gente morre, né? O que a gente chama de morte, né? Mas enfim. Então assim, na minha opinião, tem essa divisão, que eles são os certos, são as pessoas que fazem certo, que vão treinar, que treinam certo, que treinam de maneira correta, que respeitam o intervalo entre uma série e outra, o número de série, o número de repetição, a amplitude do movimento, velocidade da execução, controlar o movimento, né? Você ter o controle do movimento, não é o peso levar a sua musculatura. É a sua musculatura conduzir o peso naquela amplitude, aquela série, o porquê de cada exercício, o período de treinamento, a intensidade de cada dia de treino e tudo mais, para levar o corpo ali no limite do corpo, para moldar o corpo, para o corpo ficar na melhor forma possível, o corpo funcionar da melhor maneira possível. Que aí o corpo estando na melhor forma possível, funcionando da melhor maneira possível, você pega menos doenças. E quando é atingido por alguma doença, ela causa menos dano, porque seu corpo está mais resistente, seu metabolismo está mais resistente, está tudo mais resistente para ter menos impacto e conseguir curar mais rápido. Então assim, eles têm esse lado que eles estão certos, que eles levam o corpo deles ali a melhor performance possível. Porém, tem o lado deles que eles também, entre aspas, vivem um pouco disso, vivem do corpo, do resultado deles, para mostrar o trabalho deles, como vitrine do trabalho deles, da capacidade deles, independente se era o objetivo deles ou não ter aquela aparência. A aparência foi conquistada apenas por causa do resultado do trabalho aplicado no corpo. Então, assim, as outras pessoas, a maioria das pessoas deveria ser assim, deveria levar o treino a sério. E não só o treino, porque não é só 1 hora de treino, meia hora de treino, 2 horas de treino. Tem o resto do dia. Não adianta treinar se no resto do dia só faz tudo errado, alimenta errado, não tem o descanso, tem mais desgaste, etc e tal. Então, de um certo modo eles fazem o certo, que é o treino, a alimentação e tudo mais. Porém, por um outro lado, eles são meio extremistas, porque não precisa estar gigante, não precisa ser o gigante, não precisa ter só musculatura para poder estar na melhor forma possível, não precisa de viver 24 horas na noia, na pressão, na cobrança de que desviou aqui uma refeiçãozinha aqui à toa, é um feriado, é um dia ali no feriado, mas vai falar que é um feriado, e depois no outro feriado vai falar que é um feriado, e vai somar os feriados ao longo dos anos, vai ver, ao longo do ano vai ver que tá tantos 100 dias e tal. Só que não são 100 dias seguidos. E 100 dias seguidos é uma coisa, e 100 dias totalmente espaçados aleatoriamente é outra coisa. Agora é aquele ponto, vive disso, vai ganhar dinheiro com isso, aí tem os sacrifícios que a pessoa escolhe fazer, como qualquer outra profissão. Toda profissão tem seus sacrifícios. No caso do fisiculturismo, de estar na melhor forma, tem alimentação, que é tudo regulado, aquela quantidade exata de grãos de arroz, aquela quantidade exata de grãos de feijão, aquela quantidade exata daquele tipo de proteína, daquele tipo de gordura, daquele tipo de nutriente que vai consumir. E naquela hora exata. Não pode consumir 1 grama, 1 ml fora, além do que está ali já programado, que foi estudado, desenvolvido para ser daquele jeito ali, aquela alimentação, naquela fase ali, que está naquela fase de treinamento, com aquela intensidade de treinamento, aquele tipo de treinamento. Foi tudo passado junto,
programado, esquematizado por períodos. O período de 1 ano, que é um macrociclo, e aí dentro desse macrociclo, porque esse macrociclo é para começar aqui e terminar, a hora que terminar no final, tá no auge, tá na melhor forma possível. Só que é um tipo de macrociclo. Outro tipo de macrociclo começou aqui, aí no final de 1 ano vai estar quase no mesmo nível, só que passou durante um período ali, depois de 6 meses. Daqueles 6 meses ali, naqueles 6 meses vai estar no rendimento máximo. Aí depois o rendimento, porque aquele rendimento máximo vai cair na data da competição. Aí depois da competição, aí tem um relaxamento, aí vai ter uma perda, aí vai voltar para aquele nível que estava quando começou 6 meses atrás. E não 1 ano atrás, um macrociclo. E dentro do macrociclo, seja de uma forma ou de outra, ou de outras possíveis formas, tem os microciclos. Que aí tem o microciclo mensal, o microciclo semanal, o microciclo diário. E aí, somando tudo isso, é que se vê, se vai uma pessoa normal, entre aspas, né? O que é normal, né? O que é anormal, o que deixa de ser normal. Uma pessoa que não é fisiculturista, que não é atleta, que não está ganhando dinheiro disso, não é influencer, não está vendendo essa imagem, não está ganhando com isso, não tem necessidade de ter a hora certinha, exata, no minuto, hora, minuto, segundo, para se alimentar. Não tem necessidade de ser uma graminha exata, um mlzinho exato. E dessa questão dos feriados, de datas espaçadas. O que não pode é ser uma rotina fixa, por exemplo, todo sábado. Todo sábado não é de vez em quando, não é por acaso. Todo sábado é uma rotina, igual de segunda a segunda, igual de segunda a sexta, né, no caso. Então, tem essas questões que têm que ser avaliadas se você pretende seguir o estilo de vida que Cariani e Balestrini divulgam, propagam, influenciam você a seguir, que é esse estilo de vida, de ter a hora certa para comer, quantidade certa para comer disso, quantidade certa para comer daquilo, o tipo de a hora certa para treinar com tal intensidade, etc e tal, porque é só mais pensado, mais focado no ganho de chegar na melhor performance possível. Igual eles têm para eles vivem para eles, como objetivo de vida deles, o corpo deles está na melhor performance possível, está no melhor condição possível. Então acho que tudo é questão de extremos e de saber o que você quer. E não vai ser da noite pro dia que vai chegar no nível deles e pode chegar no nível deles tomando anabolizante, sem tomar anabolizante, também dá. Lu Ferrino era muito maior que eles e na época não existia anabolizante. Os gladiadores romanos eram muito maiores do que eles e na época não existia anabolizante. E alimentação não era essas coisas também não. Mas era um treino quase 24 horas, que o gladiador era praticamente um escravo. Nos conceitos do que era a Roma na época dos gladiadores, né? Então tem que estudar história para saber certinho. Então o que acontece? É você ter definido para você o que é saúde, o que é ser saudável. Que aí entra aquela divisão, aquele paradoxo que eu falei. Que justamente saúde, ser saudável, é você ter seu corpo, seu metabolismo, sua mente, seu espírito, etc. Tudo, sua consciência, tudo funcionando da melhor maneira possível, em equilíbrio. Que o corpo naturalmente já funciona em equilíbrio. As coisas da vida, as atividades físicas, a alimentação, os hábitos, tiram esse equilíbrio. A musculação treina esse equilíbrio, porque durante a musculação está tirando esse equilíbrio do metabolismo. Mas quando termina a musculação, o metabolismo volta a esse equilíbrio e ele volta se fortificando. Rompeu algumas fibras musculares ali por causa do exercício, sempre está mais intenso do que o músculo é preparado. O músculo é preparado ali naturalmente para aguentar 5 quilos, aí está levantando 7, 8. Rompeu algumas microlesões que são esperadas na musculação. Aí nessa volta ao equilíbrio, o organismo faz o quê? Conserta essas microlesões e colocam fibras extras, fibras musculares extras, em cima dessas que romperam, para evitar que se rompa de novo ali. E aí vai romper em outra parte da musculatura, que aí depois o organismo, para consertar aquela outra parte, vai colocar mais fibras ali e o músculo vai crescendo assim. Mas para ele ir consertando, para ele chegar no equilíbrio, ele tem que ter alimentação, os nutrientes, que vão ser a massa, a matéria que o organismo vai usar
e a energia que o organismo vai usar para poder consertar e criar essas novas fibras musculares. E aí vai ficar mais forte. Um exemplo é o coração pulsando mais forte, tendo uma parede muscular, tendo um condicionamento aeróbico mais desenvolvido, ele pulsa menos vezes. E com menos esforço, ele consegue bombear a mesma quantidade de sangue que o outro coração que está trabalhando acelerado, forçando mais. Esse que está trabalhando acelerado e forçando mais, vai desgastar mais rápido. Vai dar defeito mais fácil. E qualquer doencinha ele já está fraco. E além de estar fraco, está no esforço máximo. Qualquer doencinha vai ser um impacto mais forte. O outro que está mais forte, mais resistente, trabalhando menos, qualquer doença vai ser mais difícil de atingir. E se atingir, como ele já está mais forte, mais resistente, ele consegue consertar, recuperar mais rápido. E aí é questão de escolhas de vida, de hábitos. Porque tudo que você faz durante 90 dias seguidos se torna o seu hábito. Então você escolhe qual hábito você quer ter, pensando na sua saúde, no seu objetivo de vida. Eu acho que é isso que as pessoas têm que levar em consideração na questão de academia, em vez de ficar pensando só academia, só imagem, só aparência, o que vão falar, o que vão deixar de falar, o que acontece, deixa de acontecer na academia. Que aí é a cabeça dos outros. E a cabeça dos outros, a verdade dos outros, não é a sua verdade, não é a sua cabeça. E se você não manda na sua cabeça, os outros é que vão mandar. E aí você vai ficar com seus preconceitos, falar, academia é isso, academia é aquilo, acontece isso, acontece aquilo, é lugar disso, é lugar daquilo. Só como pretexto, só como desculpa para você não frequentar. Porque você não tem vontade, você não tem amor próprio. Você não está preocupado em cuidar que seu corpo funcione na melhor maneira possível, que seu metabolismo funcione na melhor maneira possível. Só isso. Simples. E o vídeo já tá longo pra caramba, encerro por aqui. Paz pra todos, fui.